A mulher já se deu conta, sereia, de tanta escuridão, sereia, e começa a dar bronca, sereia, que é a iluminação, ô sereia. Essa melodia da mulher, sereia, foi uma música também que eu aprendi de um Mops. Que lá dizia assim, a mulher já se deu conta, sereia, de tanta escravidão, sereia, e começa a dar bronca, sereia, que é sua libertação, ô sereia. Aí então eu mudei para iluminação. Então, tudo isso foi coisas que eu aprendi de Mops. Meu nome é Palmira Sérgio Lopes. Eu nasci em Brejo de Areia. Mas a minha criação se deu entre João Pessoa, cidade do interior, porque logo com 7 anos eu fui morar com uma tia que casou, e essa tia morava, o marido trabalhava nos Correios e sempre era transferido. Então depois eu volto para casa da minha mãe, João Pessoa, voltei com 9 anos. E quando eu estava com 13 anos, minha mãe inventou de me casar, aí me casou, eu continuei morando em João Pessoa, depois morei em Mamanguape, que a família do meu esposo era de Mamanguape. Depois, com a deficiência do meu marido, que ele perdeu a visão, a gente voltou para João Pessoa. E depois de 5 anos dele falecido, eu tinha muita vontade de voltar às minhas raízes. Eu sentia saudade da criação, de quando eu fui criança mesmo, pequena, criada com minha avó. Sentia muita saudade do tempo que meu avô me carregava na garupa, ia tirar ração para o gado e me levava da garupa. Quando eu voltava sentado em cima de uma carga de capim. Então eu tinha saudade daquele tempo e tinha vontade de voltar. Mas aí não era possível mais. Depois que ele faleceu, com 5 anos depois, por causa do trabalho de planta medicinais, eu resolvi vender a casa de uma pessoa e voltar para o interior. Aí você veio parar aqui em Jacaraú? Aí primeiro eu vim para Mamanguape novamente. Com 4 anos que eu estava em Mamanguape, aconteceu isso aqui, esse acampamento. E convidaram o meu filho. Meu filho foi quem veio primeiro. Com 8 dias depois eu vim, aí já fiquei. Moro no assentamento Novo Salvador. E a minha vinda para o assentamento, saí de João Pessoa, vendi a casa e vim morar em Mamanguape, uma região rural também. Mas o terreno era muito pequeno, não dava, digamos, para plantar as plantas medicinais dava. Mas, digamos, eu gostava de criar galinha, cabra, mas não dava. Eu tinha tudo isso para criar no terreno dos outros. Mas aí quando apareceu isso aqui, o meu objetivo era morar justamente no lugar onde eu pudesse morar ao redor, fazer minha horta de plantas medicinais mesmo. Eu tenho um cultivo maior. Eu tenho um cultivo maior de plantas medicinais. Então, como hoje você vê, essa planta aqui, eu plantei esse galinho há pouco tempo, eu estava bem verdinho, ele vai pegar. É aquela planta que tem ali, aquela trepadeira bem grande ali. Chama-se o guaco. Você vai lá na casa dos integrais comprar 1 quilo, que há 2 anos atrás eu passei lá, perguntei quanto era R$20 1 quilo da folha. Agora eu nem sei quanto é. Então, até isto, se a pessoa precisar para comprar lá em uma pessoa, tem que comprar, puxar pelo dinheiro, né? E aqui eu tenho uso de graça, dou de graça. Como profissão, primeiro eu fui professora particular. Eu lecionei uns 15 anos em escola particular. Depois eu fiz um curso de enfermagem. Aí resolvi deixar de ensinar particular. Digo, agora eu vou trabalhar com a profissão de enfermagem. Passei 6 meses, comecei em janeiro, já começava a fazer as matrículas, eu comecei despachando todo mundo. De janeiro até o dia 6 de junho, eu procurei emprego até que encontrei uma clínica, no Pulmocardio, na rua Camilo de Holanda. Então trabalhei 2 anos. Como eu disse, fui enfermeiro por esse tempo, depois trabalhei nesse ambulatório por 10 anos, com carteira assinada,
como atendente. Nessa época tinha o curso de atendente de enfermagem, que foi extinto, né? O Corém extinguiu. Então eu fiz o curso de atendente de enfermagem e trabalhei de carteira assinada nesse ambulatório por 10 anos. Aí nessa época, aí eu voltei a pagar INPS particular, autônomo, e fui trabalhar como costureira. Eu ia para Recife, comprava tecido no quilo, retalho, chegava cá, transformava em roupa, mais roupa de criança, e saía vendendo, comprava bijuteria, comprava perfume, essas coisas, fiquei vendendo, trabalhando ambulante. Até que chegou o ponto de eu vir para cá, de eu vender a casa e vir para cá. Então aqui me tornei agricultora. Mas eu não me aposentei como agricultora, não. Me aposentei mesmo pelo INSS como costureira. Desde 1986, 87, por aí, que eu tenho vínculo com a universidade. Sobre curso de plantas medicinais. É a professora Rinalda, doutor Imar, teve uns diversos nomes, não sei se ainda existe, era o Giplan, não sei se ainda existe esse Giplan na universidade. Participava de muitas reuniões sobre plantas medicinais. E em 1987, veio um pessoal de Caruaru para fazer uma apresentação de uma horta viva, trabalhada pelo um laboratório criado dentro dessa horta pela prefeitura de Caruaru. Aí mostraram através de slide o que era a horta de plantas medicinais. Em 1987, aí nasceu a Pastoral da Criança, que trabalhava também com plantas medicinais. Aí me valorizou um pouco o que eu sabia fazer. Em 1990, então aí eu fui chamada pela professora, eu recebi um recado. A professora Rinaldo mandou me chamar para uma reunião, aí eu fui. E lá eu disse assim, Palmira, a gente queria saber em que a universidade podia ajudar você na sua comunidade na área da saúde. Eu tinha um desejo dentro de mim, mas na hora que esse desejo vinha assim, digamos, eu estava pegando nessa planta, dizendo, eu sei que macaçá serve para o coração, serve para dor de ouvido, será que ainda tem mais utilidade? Será que serve mesmo para isso? Ou será que não serve? Então eu tinha o desejo de saber uma realidade científica das plantas. Mas na hora que eu chegava esse desejo, na mesma hora eu dava a resposta a mim mesmo. Que eu não podia chegar a esse conhecimento porque eu nunca tinha feito vestibular, eu não tinha estudado na universidade, então eu não podia chegar ao ponto de saber isso. Então, quando o professor Rinaldo perguntou em que a universidade podia ajudar na minha comunidade na área da saúde, nesse sentido, eu tinha essa resposta para dar a ela, mas aí eu não quis dar. Eu disse, deixa eu conversar com a comunidade primeiro, aí a gente marcou outra reunião. E, então, se eu fosse pedir, eu pedia um retorno científico das plantas medicinais. Pois é isso mesmo que a senhora deve pedir, é isso mesmo que a gente trabalha muito com plantas, a gente não pode comprar remédio de farmácia mesmo. Naquele tempo era o tempo ainda da pobreza, né? A pobreza não era... A pobreza hoje existe, mas naquele tempo era a pobreza miserável. Então, aí realmente, daí aconteceu um curso em 90, que eu saí, entrei em 90 e deixei em 94. Aí já vem esse nome de educação popular. Educação popular vem surgindo daí. Então, quer dizer que antes eu fazia o trabalho de educação popular, mas eu não sabia e nem tinha esse nome, né? Mas se uma pessoa vinha para mim, na minha comunidade, meu filho está assim, 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 que remédio eu dou, que chá a senhora me ensina? Daí veio essa questão da educação popular. O doutor Imar, onde eu morava no Cristo, levou muitos estudantes para eu levar para a comunidade, para os estudantes verem a realidade daquela comunidade. Aí eu levava ele já para as comunidades, nem onde eu morava, eu levava para a comunidade mais carente onde eu trabalhava, mais favela mesmo. Levava os estudantes.
onde chegava lá, eles iam ver muita gente com escabiose, muita gente com piolho, que piolho se torna doença depois, né? É um desleixo, uma falta de zelo, mas se torna depois uma doença. Muita criança com bicho de pé, então levava para lá e ele dizia que era para os estudantes conhecerem a realidade, para quando eles se formassem, que entrasse pegasse um trabalho num lugar desse, eles não se espantar com o que estava vendo, porque já tinham visto antes, na época de formação. O Movimento Popular de Saúde, o MOPS, que eu treinei em 80, trazido por doutor Imar. Esse movimento tinha, assim, de 2 em 2 anos, havia um encontro nacional num estado diferente. Então, quando acontecia nesse estado, o encontro, havia muita troca de experiência. Quando eu pegava uma experiência que eu via que eu abraçava mesmo aquela experiência, quando eu chegava na comunidade eu tratava logo de botar em prática. Teve um tempo que o MOPS foi trabalhando mais assim a questão social, esquecendo a questão das plantas, aí o MOPS caiu muito. Ia morrendo, porque deixou a troca de experiência era só sobre moradia, sobre terra, sobre essas coisas mais sociais. Aí se retomou, se viu e retomou a causa da França medicinal realmente. Então, isso enriqueceu muito. Depois, com esse encontro da universidade de 4 anos, aí acabou de completar o meu conhecimento. O MOPS, para mim, ele teve muita importância, porque foi onde eu conheci, aprendi, vi e aprendi a conhecer as lutas populares. A partir do MOPS, o Movimento Popular de Saúde, porque quando eu cheguei no MOPS, foi onde eu primeiro conheci o movimento de sem terra. O presidente da FEPAC, a polícia meteu o cacete, e aí nessa hora eu estava presente, era na Praça João Pessoa, movimento de moradia. Então, era o MOPS que estava lá. O MOPS que me encorajou a toda essa luta que eu fiz. Olha, dentro de João Pessoa, quando eu morava lá, eu ainda estava no MOPS. Que eu deixei o MOPS, já estava morando em Mamanguá, porque eu deixei em 96. Eu fui presidente da Associação de Moradores, no Cristo Redentor, e a gente estava numa luta por água, que só chegava água nas torneiras de madrugada. Aí no segundo mês eu fui eleita, eu tomei posse no mês de setembro, no mês de outubro eu disse, vou fazer um movimento por causa dessa água. Comecei a organizar a comunidade. Vamos fazer uma passeata para Cajepa. Aí, inclusive tem um comerciante lá, não tem, do supermercado, que fez uma campanha, lançou os candidatos também para a Associação dos Moradores, fez uma campanha, ele com dinheiro fez uma campanha daquela. E a campanha que eu tinha foi somente um ambulatório, que eu ajudava a tratar todo mundo. Eu ia buscar medicamentos nos consultórios. O doutor Mororó foi quem registrou esse laboratório, esse ambulatório que o doutor Mororó registrou ele na FUSEP. A gente recebia uma cota de medicamentos da SEMI, pelo registro que ele fez do ambulatório na FUSEP. Então, andava atrás de remédio aqui e acolá para trazer para o ambulatório, para não faltar para dar às pessoas carentes. Era a única coisa que o último pano para a manga que eu tinha era esse. E ele não tinha dinheiro para mandar imprimir blusa, botar carro de som na rua, e fazer tudo. Aí perdeu por 200 e poucos votos. Aí ficou tiririca. Quando foi para lançar a chapa, que o Renato foi quem me antecedeu, aí disse que não queria mais, eu disse, eu vou lançar, ninguém quer, eu quero, eu vou lançar. Aí esse dito, ele era membro da associação, mas Renato dá certo mulher na associação, Renato dá, porque não dá. Aí ele, com raiva, lançou uma chapa. Mas aí, quando houve o movimento da água, aí eu fui passando um dia, ele disse, na Palmeira, vem cá. Eu soube que a senhora vai fazer uma passeata para Cajepa por causa da água, e vou. Creio não.
Eu não vou não por causa aqui do comércio, nem eu nem a mulher não pode sair, mas meus meninos vai tudinho. Todo menino dele foi com um barco seco na cabeça. Aí tiramos dali do Cristo Redentor, da rua Zé Tavares até, vocês sabem onde é a Cajepa, né? Sim. É Barro do Jeová, já, né? Pronto, fomos até ali. A TV Cabo Branco acompanhando a gente. A TV Cabo Branco foi filmando a passeata do mundo afora. E fomos lá. Quando a gente chegou em casa, que só chegava água de madrugada, quando a gente chegou em casa, 5 horas da tarde, que abriu minha torneira, tinha água. Essa luta foi feita em nome do MOPS, Movimento Popular de Saúde. Quando eu estou fazendo um remédio, eu estou lá no fogo com a panela de xarope, mas eu estou conversando muitas vezes comigo sozinha, pedindo a Deus que aquele remédio realmente sirva para aquelas pessoas que tiverem necessidade de usá-lo. É tanto que aqui, se tiver dinheiro, vem e leva. Se não tiver, vem e leva. A dona Palmeira, tal dia eu lhe dou. Tem gente até que se esquece, eu também não esqueço, não vou cobrar não. Tem gente que passa mais. Aí eu vim comprar. Até eu estou devendo um faz tanto tempo, né? Eu disse, tu já está lembrada? Mas é assim, o amor mas naquela época mais foi realmente a carência do povo. Hoje em dia, não era o compreender, a compreensão que eu tenho hoje de que o remédio natural cura melhor do que os alopáticos, não era que eu tivesse essa consciência. Hoje eu tenho, mas naquela época era somente pela carência das pessoas. Essa poesia que está aqui, eu ia para um encontro do MOPS, nessa época a gente viajava de ônibus. Na primeira campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, eu ia para o encontro do Movimento Popular em Goiânia, e dentro do ônibus eu fui escrevendo isso aqui. Movimento Popular de Saúde, meu irmão, é movimento de luta, também de organização, que luta para acabar a doença da nação. O Brasil está doente, só nós podemos salvar. Com nossa luta e esforço, isto podemos mudar. É tempo de abrir os olhos para ver o mal onde está. O povo unido e organizado sabe o mal que vem causando, que vem matando. Também deve abrir os olhos de quem não está enxergando, onde está localizado o câncer que está matando. Saber lutar por saúde é querer organizar. O povo em comunidade vê a saúde onde está e quem está do nosso lado querendo nos ajudar. Todo o povo está sabendo que o ano é de eleição, precisando ter cuidado para não eleger tubarão, senão a gente se afunda e será o fim da nação. Vem governo e sai governo. Vem governo e sai governo para governar o país. O povo sempre pensando, agora eu vou ser feliz. Mas a coisa só piora e nós quebramos o nariz. Agora chegou a vez de esta história mudar. Só depende de você querer também ajudar a eleger um governo que veio do popular. Só o MOPS nos ajuda, aí eu não falo MOPS, né? Só o MOPS nos ajuda a ver esta situação. Que ter saúde é ter terra, é ter salário, é ter pão, é ter terra para trabalhar, para alimentar o povão. É o que o MOPS diz, né? Eu aprendi isso no MOPS, que tudo isso é saúde, sem saúde, que tem até um canto que a gente diz assim, sem saúde ninguém vive, mas não vive bem. Nós queremos ter saúde sem atrapalhar ninguém. Nós queremos ter saúde, nós não queremos atrapalhar o governo. Você está governando, nós não queremos atrapalhar. Nós queremos que você, como faça o seu trabalho, se nós teremos direito à saúde pelo governo que você está fazendo, então que dê essa saúde, que dê esse direito. Então nós não queremos atrapalhar. Aí diz assim,
o final diz assim: agora peço desculpa se não agradei a você, mas precisava falar e estas coisas dizer, que fui dos tubarões e desceu voto ao PT.